Olá, boa noite. Seja bem-vindo ao ND de hoje, que vai falar sobre redes sociais. Qual o poder real dessa ferramenta da comunicação? O que esperar para o ano de 2019? Ela pode definir negócios e mudar a forma de comunicação a que estamos acostumados? Sobre este assunto, eu converso hoje com Mariana Cimino Lopes, especialista em marketing digital. Boa noite, Mariana, bem-vinda. Boa noite, Roberta. Boa noite. E também converso com Carlos Renato Fernandes, consultor e CEO da Multiponto MKT. Boa noite, bem-vindo, Renato. Roberto. Tudo bem? Boa noite, boa noite. Vamos falar um pouquinho sobre o poder das redes sociais. A gente acabou de presenciar a posse do novo presidente Jair Bolsonaro, que utilizou muito as redes sociais durante toda a campanha dele, inclusive foi uma das campanhas mais baratas que já se fez, né? A gente está conhecendo um novo poder da comunicação, Renato? Então, na verdade, no caso específico dele, o Bolsonaro sempre foi um político que sempre foi muito atuante nas mídias sociais, né? Desde a época que ele era já deputado, os 27 anos de carreira dele, ele sempre atuou muito nas mídias sociais. E no mundo jurídico e no mundo político, o Twitter é uma ferramenta bastante forte, né? E, na verdade, o que aconteceu é que, com certeza, ele tem uma assessoria, uma empresa que está por trás, que montou essa estratégia, e ele viu que, na verdade, Facebook e Instagram são muito grandes aqui no Brasil, né? O Brasil, hoje, ele é o terceiro maior país com acesso, com usuários de Facebook no mundo, só perde para a Índia e os Estados Unidos, e o Instagram, a gente é o segundo maior país com usuários de Instagram. Dados de janeiro, a gente estava com 60 milhões de usuários, deve estar com 70. E, na verdade, está todo mundo nas mídias sociais, né? Hoje, o brasileiro passa uma média de 3 horas e meia por dia só nas mídias sociais. Então, assim, é uma nova forma de comunicação porque está todo mundo conectado, né? As mídias sociais estão no celular de todo mundo. E quem não está conectado está bem atrasado, né? Já está ultrapassado. Sim, exatamente. Então, assim, é uma forma de comunicação que está surgindo porque é o acesso imediato que você atinge milhões de pessoas instantaneamente, né? Diferente de outros veículos, que você tem as audiências específicas, hoje em dia está todo mundo no celular, né? O WhatsApp, por exemplo, assim, não tem hoje, acho que quem não usa o WhatsApp, né? Então isso acaba criando uma forma de comunicação direta e instantânea com milhões de pessoas ao mesmo tempo. Direta, instantânea e de massa, né? Muito mais às vezes que a própria televisão. Sim. Exatamente. Agora, o Bolsonaro, especificamente voltando para essa questão da política, ele foi um dos políticos que mais utilizou as redes sociais, né? Diferente, de repente, uma estratégia diferente do Alckmin e de outros. Você acha que o quanto as redes sociais foram determinantes para que ele realmente conseguisse êxito nessa eleição? Ele usou muito o exemplo que foi usado já nos Estados Unidos, né, em 2016. Então, ele viu que lá deu um resultado, já tinha um resultado da repercussão, embora teve toda aquela polêmica em cima do Trump, mas teve um resultado. Então, acredito que ele usou de base estratégia para poder, como o Renato falou, ele já era atuante, então ele deu continuidade. Hoje a gente não tem exatamente como medir qual foi a influência, mas a gente sabe que por conta das pessoas estarem muito conectadas o tempo inteiro, compartilhando notícias, compartilhando os acontecimentos. A nossa política, né, no ano passado, a gente tem que se atualizar aí do ano. Sim, 2019. 2019, hoje ainda é dia 2, a gente está meio perdido na data, mas a gente sabe que já tinha um barulho natural. E aí veio a rede social e todo esse movimento, né, das redes sociais, fake news e uma série de outras coisas que ajudou ainda mais esse movimento. Então, eu acredito que influenciou bastante, mas a gente ainda não tem esse número. Agora, só para a gente ter uma ideia da dimensão que as redes sociais têm, principalmente nessa questão da política, na posse do Jair Bolsonaro, pelo Twitter, o primeiro-ministro de Israel, Netanyahu, publicou um vídeo em que aparece sorrindo no plenário do Congresso Nacional, onde ele acompanhou o discurso de Jair Bolsonaro. Disse que estava orgulhoso em representar o Estado de Israel na cerimônia. Depois, a gente também tem o presidente da Bolívia, Evo Morales, afirmou ter convicção na relação do país com o Brasil. Abre aspas, somos parceiros estratégicos que olham para o mesmo horizonte da pátria grande, também por redes sociais. Depois, o paraguaio também falou que tem certeza que continuaremos fortalecendo nossos vínculos, tudo pelo Twitter. Quer dizer, as relações internacionais, elas se baseiam também no que é feito, no que é dito nas redes sociais, e isso tem uma grande repercussão, né? Quer dizer, falar uma bobagem numa rede social, num político desse, pode causar um grande estrago, né?
Então, na verdade o que acontece hoje é que essas pessoas são figuras públicas, né? E na verdade, como figuras públicas, a rede social, na verdade, você pega Facebook, Twitter, Instagram, na verdade elas foram montadas para ser uma comunidade colaborativa, onde as pessoas elas se aproximam daquelas pessoas que têm a ver com qualquer ideologia, pode ser religiosa, pode ser política, qualquer coisa. Então esses líderes, na verdade, eles têm muitos seguidores, de pessoas que os acompanham, porque as decisões e o dia a dia deles influenciam na vida de milhares, milhões de pessoas, né? Então, na verdade, quando eles estão lá, eles postam alguma coisa, isso está atingindo milhões de pessoas ao mesmo tempo. E, na verdade, é uma forma, e nesse ponto a rede social funciona como um efeito em cadeia, é uma malha, né? Então, assim, o Bolsonaro vai lá, posta, os outros postaram, isso ele desce num formato de pirâmide, atingindo milhões de pessoas que estão vivendo aquele momento ao mesmo tempo e, na verdade, eles estão ali endossando aquele momento que foi a posse dele para milhões de pessoas no mundo inteiro que estão seguindo. E é tão louca essa questão da comunicação, né, que antigamente a gente tinha uma lei, alguma coisa, e o selo imperial, né, o selo do rei. Hoje você vê o governante ali em questão de segundos e tem a mesma validade praticamente, né? E complementando um pouco o que o Renato falou, essa questão da cadeia de vir, né, você também acaba compartilhando a audiência, né? Sim. Então você vai montando ali a sua tribo, né? Porque você vai compartilhando as audiências daquele governante com aquele outro. Então hoje você também acaba fazendo esse processo em cadeia. Agora, as redes sociais, elas têm esse poder da massificação, né? A gente sabe que o alcance hoje da internet, ele é imenso. Agora, o que ela perde, por exemplo, para um veículo como a televisão é a questão da credibilidade, ou seja, na internet qualquer um pode postar o que quiser, né? Aí vai ter que saber o que é fake news, o que é verdade, de onde veio, enfim, a procedência. Vocês acreditam que em algum momento as redes sociais elas vão atingir o patamar que hoje, por exemplo, uma televisão tem na questão de credibilidade? Olha, eu acho que são coisas diferentes e é um pouco difícil a gente, às vezes, fazer essa comparação, né? Porque, na verdade, assim, quando a gente está na televisão, você tem uma estrutura, você tem um estúdio, então, assim, só vai para frente da televisão com base numa preparação prévia, né? Salvo quando você está ao vivo, alguma coisa assim, e acontece alguma coisa fora do planejado. Na internet, todo mundo está postando tudo o que quer, a hora que quer, né? Você, em tese, não tem muitos filtros, né? As plataformas já têm alguns filtros de linguagem ofensiva, imagens relacionadas a sexo, pedofilia, essas coisas. Mas, ainda assim, é um mundo ainda que as pessoas ainda podem colocar quase qualquer coisa, né? E aí isso gera a questão das fake news e notícias e tudo mais. E o que eu acho que vai acontecer e já vem acontecendo é o desenvolvimento de mecanismos para que essa comunidade, que é essa rede, ela se autoalimente. Hoje, por exemplo, no Facebook e Instagram, os usuários podem denunciar coisas falsas, denunciar spam, denunciar notícias, conteúdo abusivo. Então, a ideia de quando foi montado o Face e o Insta é que seja uma comunidade em que os membros da comunidade façam com que ela se mantenha íntegra, né? O que você tem de mecanismo de segurança hoje, né? A gente teve um marco civil da internet em 2014, que, por exemplo, todo provedor de acessos hoje no Brasil é obrigado a guardar o IP de acesso a sites e mídias sociais por 1 ano, para que você consiga mapear caso você tenha alguma coisa que infringe alguma lei, né? Mas mesmo assim ainda é difícil você controlar conteúdo. O que eu acho que vem acontecendo é que as pessoas estão se acostumando a usar as mídias sociais e aí com isso elas começam a ter um melhor critério de filtragem e acabam denunciando aquilo que parece ser falso ou parece ser agressivo, alguma coisa nesse sentido. Okay, no próximo bloco a gente continua a falar sobre o poder das redes sociais. Nós voltamos em instantes. Até já. Avenida está de volta e o nosso assunto de hoje é o poder das redes sociais e eu converso com Mariana Cimino Lopes, especialista em marketing digital, e com Carlos Renato Fernandes, consultor e CEO da MKT. A gente está falando sobre o poder das redes sociais. Como é que você vê esse poder do Facebook e do Twitter na política? Então, na verdade, o que aconteceu, principalmente nessa última eleição, e na verdade foi o que aconteceu um pouco lá nos Estados Unidos quando teve a eleição, aí tem duas coisas. Uma tem a questão dos robôs, que a gente fala depois, lá da... Explicar detalhadamente. Que é um outro assunto. Mas o que a gente viu, por exemplo, nas campanhas
dessa eleição é que a maior parte dos políticos, eles gastaram o tempo deles agredindo o outro, tentando mostrar que o outro não era preparado. E aí o que ele fez, né, o que o Bolsonaro acabou fazendo nas mídias sociais, ele mostrou a vida dele para as pessoas. Né? Então ele gerou uma proximidade das pessoas para ver que ele era uma pessoa normal e que ele tinha uma vida normal. Né? Então, os discursos, os lugares que ele ia, então isso acabou gerando uma proximidade. E nas mídias sociais hoje, os grandes, né, os artistas, por que as pessoas seguem? Porque elas veem aquilo como um espelho, como um modelo. Né? Por isso que hoje você tem gente que tem milhões de seguidores, porque eles têm uma vida e eles servem de exemplo para as outras pessoas. Então ele fez um modelo de assim, ó, eu sou o exemplo para o país, né? Eu quero o bem do país. Tanto que depois que ele teve o incidente, a tentativa lá de assassinato, e não importa se foi ou não, o que ele fez? Ele montou o escritório dele, ele trouxe o escritório dele para a garagem da casa dele e tudo que ele fazia ele postava e divulgava. Então isso criou uma proximidade e ele acabou ganhando credibilidade das pessoas nesse sentido. Agora, você acredita que esse ponto que o Renato tocou, as pessoas elas pegam alguém de modelo, né, e viraliza a vida dela, né? Eles querem saber o que ela faz, vira um grande Big Brother, na verdade. Né? A gente está transportando. Não ficou muito banalizado, será isso? Na verdade, a gente está transportando um pouco do cenário de novela, né? As pessoas se comparavam muito aos cenários de novela das 8, aquela história se parece com a minha do dia a dia, então hoje a pessoa está levando isso para a mídia social. Então, por isso o crescimento dos influenciadores, o fato dele usar essa questão do dia a dia para falar de como ele estava fazendo, o que ele estava fazendo, em que momento, muitas pessoas às vezes se conectam com coisas bobas. Ele tem na garagem dele um quadro que parece o da minha casa, a pintura da parede, então as pessoas se conectam até inconscientemente com o que está por trás, com o visual, com o jeito de falar, com a expressão. Então, é isso que aproxima. E melhor, né? Isso vai ser uma tendência das redes sociais para 2019. A gente vai falar mais para frente, mas as redes sociais vão vir com muito mais engajamento no que parece menos propaganda e mais o dia a dia das pessoas. Hoje a gente vê o poder desses digital influencers é imenso, né? Eles vendem até bala. Uhum. Essa é a bala que eu comprei, pronto, vendeu a bala. Agora, em quanto tempo vocês que são especialistas acreditam que isso vai se sustentar? Isso é uma febre momentânea? Isso deve durar mais uns 4, 5 anos ou isso veio para ficar? É a nova forma de se comercializar? Na verdade, eu acho que essa questão dos influenciadores digitais, e a gente sabe que isso com o passar do tempo pode mudar de nome, porque na nossa era de tecnologia as coisas mudam de nome muito rápido, né? Assim, os conceitos continuam os mesmos, mas os nomes vão mudando. Eu acho que, na verdade, o que acontece é que ficou muito volátil a questão de ser uma celebridade. Tirando, você pegar assim, grandes artistas, cantores internacionais, né, que têm a sua carreira, esses digital influencers novos que tem agora, que são pessoas que do nada reaparecem com 50, 100, 200 mil seguidores, vendem um monte de produto, conseguem um monte de coisa e depois de um tempo você não escuta mais falar dela, né? Porque na verdade são coisas momentâneas, né? São pessoas que aparecem, elas crescem, aparecem, mas se essa pessoa, né? E aí a gente está falando o seguinte, essa pessoa que vende um produto, um digital influencer, ela acaba virando um negócio, né? O nome dela se torna um negócio. Ela é uma vitrine, né? Ela é uma vitrine. Né? E aí se ela não tiver uma estratégia por trás, ou alguém, ou uma empresa que dê um suporte para ela, porque existem técnicas certas para fazer isso, ela vai ter uma durabilidade talvez não muito longa. E aí ela provavelmente vai cair no esquecimento e provavelmente vai vir uma outra pessoa que vai ser um digital influencer e isso vai sendo cíclico. Né? A tendência é que isso seja cíclico. E o que determina o poder de influência dessa pessoa é sempre o número de seguidores? O número de seguidores hoje influencia ainda bastante, mas futuramente, até para falar o que o Renato está colocando, a gente vai ter uma diminuição disso, porque as pessoas estão deixando de seguir, né, até por conta da coisa não ser muito sincera. Né? Tem gente que está fazendo disso uma profissão e está tipo o Xuxa usando Monange, que ninguém acredita. Está mais ou menos uma coisa assim, então isso já está caindo. Né? E a compra de número de seguidores, então hoje esse não Esse é o ponto que eu ia te falar, porque não é uma coisa confiável, né? Você tem 70 milhões de seguidores... E aí você vai ver o post dela, tem 100 curtidas, então não condiz com o número de seguidores que ela tem. Mas hoje você pode comprar curtidas também, né? Até por stories você já pode comprar curtidas, as visualizações. Nesse ponto de vista de negócio, o que a gente sempre fala é o seguinte, ter muitos seguidores, teoricamente, não significa nada.
tudo depende do objetivo. Então, assim, eu sou um digital influencer que tem uma quantidade de seguidores e eu vendo a minha imagem, né? Então, eu vendo a minha imagem para empresas que me patrocinam ou que me pagam para vender os produtos. Na verdade, é uma conta como qualquer outra mídia. Se o fato dele ter muitos seguidores não vai gerar o objetivo final, que eventualmente é a venda de alguma coisa, isso não se sustenta. Né? Eu posso ter 1 milhão de seguidores e eu divulgo produtos. Se quem está me contratando não está vendendo os produtos que eu estou divulgando, isso não vai se sustentar. Né? Então, por isso a gente fala assim, tudo depende, quando a gente fala de mídia social para negócio, seja para ser um digital influencer ou para uma loja de varejo ou qualquer coisa, você tem que ter um objetivo, você tem que definir qual é a sua estratégia na mídia social, o que você quer alcançar. E aí o seu resultado é positivo se você está alcançando aquele objetivo, independente de número de seguidores. Agora a gente está falando então da rede social, para a gente ver o tamanho da grandiosidade disso, a gente já falou que redes sociais elas podem ter ajudado e muito na questão da eleição, né? E agora a gente está falando dela como um negócio. Sim. Agora tem um outro aspecto também que é a questão da notícia, que foi aquilo que a gente colocou anteriormente, a questão da credibilidade e tal. As redes sociais hoje, elas são um local para se buscar informação ou ainda está estritamente algo como negócio e como fofoca, né? Essa questão de fuçar a vida alheia, redes sociais mesmo, deixa eu ver meu amigo, o que ele está fazendo. Como é que vocês veem isso? O propósito da rede social ainda é esse, né? Das pessoas se socializarem, se comunicarem. Pessoas que você conhece estarem mais próximas a você, acompanhar o seu dia a dia. Então, ela foi preparada para isso, para ser uma rede social. Tanto que quando a gente fala de algoritmos para negócios, a gente está falando que realmente eles estão começando a deixar mais caros os anúncios. Agora há pouco a gente estava falando da questão de ser gratuito e tudo mais, mas os anúncios de 2017 para 2018, eles aumentaram o valor do clique, né, da entrega, 112%. Então, hoje é caro anunciar. E por que está se fazendo isso? Porque a gente acabou usando a rede social muito para negócio. Né, e isso está sendo um pouco banido. Então, eles estão aumentando o valor do alcance, né, do clique, para que você diminua, dê uma enxugada naquelas empresas e aí volte para o engajamento do que é social. Então, na verdade, a gente precisa mudar a estratégia, né? Nós, enquanto marqueteiros, podemos dizer assim, a gente precisa entrar nessa estratégia de comunicar com você como se nós fôssemos duas pessoas. E não negócio, pessoa, né? Não escrachado, pelo menos, exatamente, né? Dar uma enganadinha. Não uma venda direta, né? Esse ponto que você comentou de ser confiável em relação às notícias, o que a gente vê, assim, os grandes veículos de comunicação já foram para as mídias sociais. Né? Você pega grandes revistas, redes de televisão, já foram para as mídias sociais. Por quê? Porque, na verdade, você tem um movimento natural das mídias tradicionais em função da internet. Quando a gente fala de mídia impressa, mídia televisiva, você teve uma queda de audiência porque está todo mundo no celular, né? E aí os veículos foram para as mídias sociais, então eles já estão nas mídias sociais. E o que aconteceu muito é a formação de grupos, né? Você tem muitos grupos de notícias. E aí, assim, as notícias nesses grupos são confiáveis? Acabam sendo, porque é o que eu volto a falar que eu falei aquela hora, o grupo se retroalimenta. Então, se você tem um grupo de pessoas aqui em Santos, a gente tem o Viver em Santos, que é um grupo muito grande. Então, assim, quando alguém posta alguma coisa que é uma notícia falsa, os próprios membros do grupo, eles penalizam ou pedem para tirar aquela pessoa. Então, isso alimenta o grupo para que ele tenha fatos verídicos. Ok, no próximo bloco a gente continua a falar sobre o poder das redes sociais. Nós voltamos em instantes. Até já. O ND está de volta e o nosso assunto de hoje é o poder das redes sociais. Eu converso com Mariana Cimino Lopes, especialista em marketing digital, e com Carlos Renato Fernandes, consultor e CEO da Multiponto MKT. A gente está falando sobre o poder das redes sociais, né, em vários aspectos, na política, como forma de comércio. O que a gente pode esperar agora para o ano de 2019, as tendências das redes sociais? Vem coisa nova aí? Vem formas diferentes da gente comunicar. Um pouco do que a gente estava falando da questão do engajamento. Menos publicidade explícita e muito mais engajamento, muito mais conectado com o público, né? Então, a gente vai perceber que vai mudar a forma de fazer a postagem, a forma de fazer a publicidade. Então, as redes sociais vêm banindo um pouco essa questão da venda muito direta. Novas ferramentas que ficaram quietinhas lá em 2018
e que agora vem com mais força, né? Questão de LinkedIn, Twitter, que vem com muita força também, ainda mais. E a questão do WhatsApp para negócios, que tem dado um resultado excelente, que as pessoas vão começar a usar mais para fazer as vendas diretas. Mais alguma novidade, Renato? Não, essa questão que a Marina falou da entrega, que na verdade assim, é uma coisa engraçada, porque o Facebook e o Instagram, as redes sociais foram criadas para criar conexão entre as pessoas, né? E ao mesmo tempo se criou um modelo de negócios para as empresas se divulgarem. E aí, na verdade, você pega o Facebook, ele ganha dinheiro com as empresas anunciando. Essa é a forma de receita principal hoje do Facebook, né? E se você tira essa entrega, você tem uma tendência a perder a receita. Então, o que está acontecendo, o movimento que está acontecendo é o seguinte: cada vez mais a entrega de conteúdo vai ser com base no engajamento, enquanto a gente se engaja. Então, somos amigos no Facebook. Se eu interajo com as suas postagens, eu vejo muito as suas coisas. A Mariana é minha amiga no Facebook. Eu não interajo com ela, eu não vou ver nada dela. Então, principalmente para negócios e aí para política ou negócios, você tem que gerar engajamento, você tem que criar mecanismos para fazer as pessoas interagirem com o seu negócio, porque a partir daí elas passam a ver mais o seu conteúdo. Se você não criar essa interação, as pessoas não vão ver seu conteúdo. Agora, como a gente está falando de algo profissional, hoje a gente escuta falar que qualquer um cuida das suas redes sociais, né? Vocês são especialistas no negócio. Vocês escutam muito isso, só para deixar que o meu sobrinho faz, a minha neta faz, geralmente nossos qualquer criança faz, né? Direto, A pessoa tem essa sensação de é gratuito, eu tenho acesso, vou lá, faço uma foto, posto e os meus amigos curtem, e eu vou lá no meu perfil, misturo o meu perfil pessoal com coisa profissional, só que aí a gente precisa analisar quem é que está curtindo, como está curtindo, quem curte, compra de você, curtida não é dinheiro, né? Se cada curtida fosse R$1, tava bom. Mas não é isso. Então, tem toda essa parte da estratégia que nós, enquanto especialistas, sabemos de antemão o que vem a acontecer, como que está acontecendo. A gente tem acesso a algumas ferramentas específicas também para dar maior credibilidade, engajamento e rentabilizar e tornar o negócio de verdade. Então, quem quiser agora, nesse próximo ano, entender um pouco mais das redes sociais, tem novidade por aí, é isso, Renato? Dia 15 de janeiro agora, a gente dá cursos de mídias sociais, isso desde do ano passado já, 2018, e dia 15 agora a gente tem um curso que chama Imersão em Mídias Sociais, que dia 15 de janeiro é um dia de curso, 4 horas de curso, onde a gente fala para o empreendedor como ele tem que trabalhar profissionalmente a mídia social dele, quais são as técnicas, estratégias e as boas práticas para com que ele consiga fazer o conteúdo dele chegar ao público-alvo que ele quer vender o produto ou serviço. Quem quiser fazer inscrição, tem algum telefone para contato? Tem 13 9 9751 13 9 9172 8951. Ok. 13 9 9172 8951. Ok, então quem quiser participar, vagas limitadas? Oi? Vagas limitadas? São 15, no máximo 15 vagas por turma. Porque como na verdade o pessoal acaba tendo muita dúvida, a gente não coloca muita gente. Então a gente dá geralmente 1 ou 2 cursos por mês e a próxima turma é dia 15 agora. Então para você que acha que domina as redes sociais, está aí uma ótima dica para tentar entender um pouquinho mais desse mundo, né? Que na verdade são as redes sociais. O que a gente pode esperar então para esse próximo ano de você, Mariana? Para esse próximo ano, eu estou com as palestras sobre marketing de relacionamento, que é exatamente isso, como se relacionar com o seu cliente para que você consiga engajar mais, fazer com que ele compre mais vezes de você. Então, marketing de relacionamento é a pegada aí de 2019. Ok, Mariana, Renato, muito obrigada pela participação de vocês, sucesso. Obrigada. Obrigado. O ND fica por aqui, uma ótima noite para você, fique agora com o Jornal da Band. Até mais.